Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil, pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Kellen Severo, especialista em economia e agronegócios. Ana Carolina Amaral, repórter de meio ambiente da Folha de São Paulo. Sucena Resch, editora dos blogs Cidadãos do Mundo e Vozes do Bioma. E José Maria Trindade, comentarista da Jovem Pan em Brasília e integrante do programa Os Pingos nos Is. Nesta noite, o Direto ao Ponto vai entrevistar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ricardo de Aquino Salles é advogado e atual ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Foi filiado ao PFL, partido da Frente Liberal, o atual DEM, onde se candidatou 2 vezes a deputado estadual e perdeu as 2 eleições. Em 2018, disputou as urnas como deputado federal, desta vez filiado ao Partido Novo, e também não foi eleito. Ricardo Salles foi secretário particular do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e na sequência foi nomeado secretário do Meio Ambiente. O ministro vem sendo duramente criticado por causa das denúncias de frequentes incêndios e desmatamento na Amazônia. Empossado no Ministério desde 2018, entre as ações que defende estão a harmonia entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e a Agenda Nacional de Qualidade Urbana, que cuida de problemas como lixões e saneamento básico. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Muito obrigado pela aceitação do convite. Eu vou me permitir chamá-lo de você, você é muito jovem e nos conhecemos já há algum tempo. E novamente obrigado pelo comparecimento e vamos conversar durante 1h30 aqui no Direto ao Ponto. Eu começo dizendo o seguinte, numa entrevista que nós fizemos pouco depois da sua posse, você me disse que uma de suas metas para a Amazônia era o desmatamento ilegal zero, não o desmatamento zero. Eu pergunto, qual é a diferença, né? Peço que você resuma, qual é a diferença, o que pode ser desmatado legalmente e o que é ilegal, e me dissesse a que distância estamos desse objetivo que você fixou. Augusto, bom, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O desmatamento no Brasil, né, a ocupação do uso do solo, enfim, das nossas áreas rurais, ela é regrada pelo Código Florestal, que é a norma ambiental mais severa do mundo. Nenhum país que nos critica tem nada parecido com o Código Florestal. O que diz o Código Florestal para a Amazônia, especificamente? Que 80% de cada propriedade do bioma deve ser mantido a título de reserva legal. Portanto, os proprietários podem usar 20% das suas propriedades para produzir. O que acontece na prática? Os estados é a quem cabe conceder as licenças para a supressão de vegetação para permitir que o desmatamento seja legal e regular. Então ele analisa aquela propriedade, se ela está no CAR, enfim, etc., se reúne aquelas condições e concede eventualmente a licença para a pessoa usar 20%. Acontece que a maioria dos estados tem sistemas falhos ou sistemas que propositalmente não dão a licença. Então a pessoa tem a propriedade, ainda que tenha ali uma posse, o direito brasileiro equivale muitas vezes à posse, a posse exercida legalmente até o direito de propriedade com título. A pessoa tem o direito de pedir a supressão, mas ela nunca consegue a licença. Pede 1 ano, 2, 3, 4, 5, embora tenha o direito. Então o que acaba acontecendo? Muito desmatamento, muita gente vai para o desmatamento, que poderia ser legal se o Estado, os estados, tivessem cumprindo a lei e atendendo a tempo aquele pedido de supressão. Isso é um caso. Outra situação também importante, daí a necessidade da regularização fundiária, que foi tão demonizada o ano passado, quando deixaram caducar
a MP que tratava do assunto da regularização fundiária, inclusive rotulando-a de MP da grilagem, o que é um absurdo, é que se você não tem a propriedade regularizada, você também não tem o exercício da lei, você não responsabiliza as pessoas, não tem um CPF ou um CNPJ para responder por aquela condição da lei, seja o Código Florestal ou outros normativos. Infelizmente, como nós não avançamos na regularização fundiária, porque ela foi boicotada no Congresso Nacional, por aqueles que são contra qualquer tipo de regularização na Amazônia, nós estamos ainda bastante distantes de separar, como se deveria, o que é o desmatamento ilegal daquele que é feito de acordo com a lei. Kellen. Ministro, boa noite. O senhor há pouco falou sobre regularização fundiária. Sem regularização fundiária, não avança a regularização ambiental. Objetivamente, eu gostaria de saber se podem ser usados recursos do Fundo Amazônia para a regularização ambiental e como o Ministério do Meio Ambiente está manejando esse tema, já que ele é um impeditivo para a regularização ambiental. Kellen, muito boa pergunta. Quando nós sugerimos lá atrás dar uma rearranjada no Fundo Amazônia, inclusive para dinamizar a regularização fundiária, não se pensou, evidentemente, em usar o dinheiro do Fundo Amazônia para pagar indenizações de regularização fundiária, mas, ao contrário, usar o recurso para você contratar tecnologias ou até assessoria jurídica que nos permitisse agilizar o processo de regularização fundiária. O dinheiro para a regularização fundiária, o Estado vai utilizar os fundos que tem, até o lançamento de títulos, enfim. Então, houve, assim como na MP que eu lhe falei aqui há pouco, houve uma certa demonização daquela ideia. Mas o Fundo Amazônia poderia estar sendo usado justamente para dinamizar com tecnologia, com assessoria jurídica, né, para ajudar a AGU e os órgãos estaduais a agilizar, a facilitar, né, tramitar mais rapidamente o processo de regularização fundiária, que, como você bem colocou, é pré-condição para a regularização ambiental. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ana Carolina. Boa noite, ministro. Uma das apostas do governo Bolsonaro para atrair investimento estrangeiro era a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E no último sábado, a Folha de São Paulo publicou 2 notícias mostrando que a entrada no Brasil para a OCDE foi tirada de pauta por conta do risco ambiental e também o segundo maior fundo escandinavo, Danske Bank, que administra mais de R$1 trilhão, excluiu do seu portfólio as 3 gigantes do agronegócio global, né, e 3 maiores exportadoras de soja do Brasil, que é a Cargill, a Bunge e a ADM, também por conta do desmatamento no Brasil. O diretor do fundo foi bem explícito que, embora a punição tenha ido para as empresas, o problema é estrutural e está relacionado à falta de política ambiental no Brasil. Diante desses recados claríssimos no âmbito internacional, o governo vai mudar sua postura ou vai continuar esticando essa corda? Olha, Carolina, muito boa a sua pergunta. Com relação ao OCDE, o Brasil passou anos, nos governos do PT, esnobando a OCDE. O governo do presidente Bolsonaro, liderado nessa área pelo ministro Paulo Guedes, manifestou formalmente o desejo e a intenção e as ações para o Brasil ingressar, ter a sua ascensão como membro permanente da OCDE e vem fazendo toda a lição de casa nesse sentido. Agora, a OCDE é um órgão multilateral em que um único país tem condições de exercer pressão suficiente para fazer barrar a ascensão do Brasil e, nesse caso especificamente, nós temos 2 situações. A carta que motivou a suspensão é de uma ONG que vem enfrentando, contestando o governo Bolsonaro desde sempre. Então ali não há isenção nos argumentos utilizados, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas são agora. Dados, né? O desmatamento tem subido. Dados do desmatamento, mas os motivos e o diagnóstico da inação é uma visão ideológica, político-ideológica daquele grupo. O número do desmatamento vem aumentando desde 2012. Então, se nós fôssemos olhar só o número do desmatamento, nós vamos dizer que desde 2012, portanto ainda no governo do PT, não há condições para ascender na OCDE porque o desmatamento vem subindo desde 2012. Então não é só este o problema. Tem uma questão ali realmente contra o governo do presidente Bolsonaro manifestado por essa ONG que subscreveu a carta. Para além do problema da ONG, há também uma questão interna de política europeia. A França é um país que tem muita força, o agronegócio tem muita força na política francesa. O presidente Macron tem sofrido pressões do agronegócio francês
que tem receio da competitividade, da eficiência, né, de todo o histórico de boas práticas ambientais, inclusive brasileiras, mas ao contrário da francesa não é subsidiado. Então há ali uma pressão muito grande para inibir o Brasil. Dito isso, as pressões vindas de fundos como esse norueguês que você se referiu, nos chamam a atenção para a necessidade de uma série de ações. Ações que vão desde a maior efetividade das medidas de correção dos problemas da Amazônia, que vende muito. Então, problemas tais como a regularização fundiária, o pagamento pelos serviços ambientais, que, aliás, o governo federal instituiu o Floresta Mais, pela primeira vez na história, o maior programa mundial de pagamento pelos serviços ambientais, remunerando aquele pequeno agricultor que tem boas práticas, 500 milhões de reais no Floresta Mais. O zoneamento econômico ecológico da Amazônia, que foi boicotado por entidades ambientais e inclusive autoridades ligadas ao setor ambientalista durante anos, e não me parece que tenha sido uma boa solução boicotar o zoneamento econômico ecológico. Também a bioeconomia, que muito se falou, mas eu pergunto, por que não se fez a bioeconomia? O Mourão falou que não vai investir em bioeconomia. Então a resposta é não, ministro, não vai mudar a postura. Ao contrário, nós estamos avançando. Se nós tivéssemos conseguido avançar com a regularização fundiária, já teria melhorado o desmatamento da Amazônia. Se nós tivéssemos tido uma estruturação no passado, coisa que estamos fazendo agora, do pagamento de serviços ambientais, já teríamos melhorado. A bioeconomia, nós estamos fazendo muita força para que se atraia empresas para a Amazônia, empresas ligadas à área da bioeconomia, da biodiversidade, produtos compatíveis com a sustentabilidade. Tem a operação de garantia da lei e da ordem, tem o Adote um Parque, portanto tem uma série de ações do governo federal no sentido de diminuir o desmatamento ilegal. Porém, não basta a ação de fiscalização, nós temos que ir no cerne do problema. Da onde vem a pressão do desmatamento ilegal? Que, repito, e você sabe bem, teve a sua mínima histórica em 2012 e desde 2012 voltou a crescer. Então esta é a pergunta que tem que ser feita. Por que o desmatamento vem crescendo ininterruptamente desde 2012? Sucena. Ministro, boa noite. Segundo a análise do Observatório do Clima, a pasta do Ministério do Meio Ambiente tem um orçamento menor em 21 anos, de 1 bilhão e 1,72 bilhão. E anteriormente a média era de 2 bilhões e 900. Com essa redução drástica, né, obviamente houve cortes, né, das ações que vão ser feitas pelo Ministério. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que houve essa redução drástica e o que essa diminuição compromete na gestão ambiental brasileira? Luciana, importantíssima a sua colocação, primeiro para dizer o seguinte: todos os ministérios vêm sofrendo com a redução orçamentária, com os limites, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, que é algo importante para o país, manter a sua credibilidade com as contas externas. Portanto, ela se aplica a todos os ministérios, inclusive o Ministério do Meio Ambiente. Para além disso, nós estamos, desde o início de 2019, tentando tomar medidas, e no âmbito público é sempre mais difícil do que do privado, porque você tem as amarras da legislação, tomar medidas para dar maior eficiência ao gasto público, quer seja do próprio Ministério, do IBAMA, do ICMBio, assim como outros órgãos do governo federal têm feito isso desde o início. Mas eu tomei o cuidado, hoje, antes de vir para cá, de fazer uma pesquisa, inclusive em assuntos, pautas, que você contribuiu e vi muito boas contribuições aqui. Numa delas, o WWF, que é um órgão, uma ONG ambientalista, diz que outra fonte interessante é um estudo de 2018, divulgado pelo WWF, em parceria com a ONG Contas Abertas, que também aponta que o orçamento da pasta, Ministério do Meio Ambiente, é o menor nos últimos 5 anos, isso em 2018, 1,3 bilhão de reais. Portanto, o que essa informação nos mostra? Que enquanto nós não resolvermos o problema do excesso do custeio, né, da boca do jacaré, da conta que o Brasil tem no setor público, e para isso precisamos fazer as privatizações, que muitos atacam, precisamos desregulamentar a economia, que muitos atacam, precisamos fazer a lição de casa, para que sobre recursos para as despesas discricionárias e que não sejam todas elas consumidas com despesas obrigatórias, que atingem, como eu já disse, todos os ministérios, inclusive o Ministério do Meio Ambiente.
Mas, ministro, o que vai ser cortado com essa redução drástica? Por exemplo, só para complementar, sim, o ICMBio e o IBAMA, né, está havendo uma análise, né, foi criado um grupo de trabalho para ver se há a junção, né, ou então, alguns falam até de extinção desses dois órgãos, né? E é uma polêmica, né, que está avançando. E dentro dessa redução, o que a gente pode ter assim, de factível do que vai acontecer? ICMBio, IBAMA continuam? Vão ser reforçados o comando e controle? O que acontece? Vamos lá. Muito boa a sua pergunta. O ICMBio foi criado a partir do IBAMA. Né? Foi criado a partir do IBAMA, enfim, tem aí uma questão histórica, política, etc., quando foi criado lá atrás, 2007, para a Marina. Há muitas funções do IBAMA e do ICMBio que se sobrepõem. São funções quase, eu diria que repetidas. Então há, inequivocamente, uma sinergia que foi perdida quando esse órgão foi cindido. E talvez algumas vantagens que tenham sido criadas, inclusive, essa é perceptível, você ter uma área que cuida das unidades de conservação, que é algo extremamente relevante e que nós valorizamos muito. Tanto valorizamos que estamos lançando o Adote um Parque amanhã para 132 unidades de conservação da Amazônia, que poderão inclusive ser adotadas por empresas nacionais e estrangeiras, pessoas físicas ou jurídicas, e também a concessão dos parques que foram meio deixados de lado, né? Nós, quando recebemos o ICMBio, recebemos um órgão sucateado. Você vai a qualquer unidade de conservação, no fundo de qualquer prédio administrativo, você vê um mar de veículos abandonados, o prédio em ruínas. Quer dizer, é claro que o quadro orçamentário administrativo que foi legado não é o correto. O que nós temos que fazer aí? Primeiro, ver qual é a melhor fórmula para esses órgãos trabalharem bem. Ou seja, fazer mais, fazer melhor, com o mesmo recurso ou até eventualmente com menos, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. O que nós estamos negociando com o Ministério da Economia, inclusive com uma sinalização positiva, que se houver uma lição de casa no sentido de arrumar os órgãos, torná-los mais eficientes, que é o que nós estamos lutando para fazer, poderá inclusive fazer neste governo do presidente Bolsonaro o esperado concurso, que outros governos não fizeram. Para o quê? Para reequipar os órgãos com equipes que precisam exercer as suas funções. Equipes técnicas, por exemplo, para o licenciamento ambiental, para análise de processos produtivos, para a certificação de produtos e para a fiscalização ambiental também. Mas para isso você que tem que dar uma sinalização de que os órgãos passam a operar de uma maneira mais eficiente, que há menos perda de eficiência administrativa, que há sinergia, que você usa melhor o dinheiro do contribuinte, você entrega melhores resultados. Este é o grande desafio. Como fazer isso em meio a uma legislação, e a legislação brasileira ela é bastante restritiva, que de certa forma tolhe, né, diversas iniciativas que o setor privado faz com muito mais facilidade. Mas esse é o desafio do administrador público. Então, só para esclarecer, quer dizer que não vai se encerrar nem ICMBio e nem IBAMA. Essa não é a proposta. O grupo de trabalho que está formado, ele está formado para discutir e analisar uma eventual fusão do IBAMA e do ICMBio. Não está na nossa linha de pensamento a extinção de qualquer um deles, né? O que se pensa é ou mantém separados do jeito que estão, ou funde para ganhar sinergia administrativa em gastos que são redundantes. Mas ainda assim o grupo de trabalho está trabalhando, está atuando nessa linha, para ter fundamento, para ter dados e para eventualmente chegar a uma conclusão. Faz a fusão ou não faz a fusão? Zé Maria. Ministro, há uma divergência, que eu diria até profunda, com todo o tratamento, todo o trabalho de gestão ambiental dos governos anteriores até aqui, e o senhor exatamente entra ali com toda essa política que vinha adotando no sentido contrário, né? Às vezes contrário e às vezes divergente. O senhor fala numa certa indústria do discurso de proteção ambiental. Eu queria saber até onde vai essa indústria do discurso ambiental e como, em um determinado momento, o senhor pode, de novo, agir com as ONGs. Veja, eu, de novo, vou fazer referência a uma breve pesquisa que fiz hoje dos temas da Sucena, que conheci há pouco, então fui me aprofundar. E há uma entrevista sua, onde você diz, e eu concordo, que todos os assuntos há sempre interesse. Está lá dito que você, na hora que faz a pesquisa, considera as informações que lhe trazem
mas sempre com uma cautela, porque há sempre interesse. Na área ambiental também há interesses. Há interesses econômicos. Há especialistas que vivem, né, da discussão ambiental. Há ONGs que vivem de arrecadar dinheiro do governo ou de organismos internacionais. Há uma indústria, vamos dizer assim, efetivamente, de viver à custa da discussão ambiental. Mas há bons trabalhos sendo feitos também. Há bons trabalhos, há boas pesquisas, há boas implementações. Qual é a grande responsabilidade do administrador público? Considerando que é uma tarefa do ser humano, então passível de erro sempre, mas dentro do possível você escolher, né, saber identificar e escolher quais são aquelas, né, identificar e apoiar aquelas que fazem um bom trabalho e deixar de lado aquelas que não fazem um bom trabalho. Mesmo essas que não fazem um bom trabalho, têm direito de existir, mas não com dinheiro público. Até porque o nome é organização não governamental. Então não faz sentido uma entidade que é não governamental viver de dinheiro do governo. Seja o dinheiro do governo do ponto de vista dos impostos que a pessoa recolhe, ou do dinheiro que é repassado para o governo, é o caso de recursos internacionais. Então essa é a nossa dificuldade, é sempre encontrar quais são os bons projetos, os bons apoios, aqueles que merecem ser apoiados. Mas o senhor já está convivendo com algumas ONGs? Não, nós temos várias que atuam no Ministério, várias. Inclusive agora, por exemplo, no Adote um Parque, a parceria que nós temos com o Funbil no projeto... O que é o Adote um Parque, ministro? O Adote um Parque é esse programa que vai ser assinado, o decreto vai ser assinado amanhã pelo Presidente da República, que permite que pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, possam adotar uma das 132 unidades de conservação federais na Amazônia, e que juntas representam 15% do território do bioma amazônico. A primeira delas já vai ser adotada, já há uma manifestação para ser adotada pelo Carrefour, que inclusive é uma empresa francesa. Então é uma demonstração de que o setor privado transcende discussões políticas, inclusive internacionais, e age de maneira concreta. É também uma demonstração, ministro, de que o senhor vem negociando com essas empresas antes da publicação do projeto no Diário Oficial. Não tem nenhuma publicação oficial, não tem decreto, não tem edital, não tem projeto. Como que o senhor pode negociar com essas empresas antes dessa publicação? Não vai diretamente contra um princípio da administração pública, de divulgação dos atos? Não tem negociação. Não tem negociação. Como que o Carrefour já anunciou que vai doar 4 milhões? Não vai, veja bem. Como é que funciona o Adote um Parque? A empresa vai apresentar uma proposta dizendo: tenho interesse em adotar este parque. Alguém mais Essas propostas já estão aparecendo, o senhor já está negociando? Não, eu estou procurando interessados. E é assim que se faz. Não tem que publicar primeiro no Diário Oficial? Deixa eu responder. Mas a minha pergunta é, só para ir direto ao ponto, a minha pergunta é, não tem que publicar antes no Diário Oficial? Então vou te explicar. Qual é o procedimento? Os interessados, uma vez convidados, como a gente está fazendo, vão apresentar uma carta de intenções, que é o que o Carrefour vai apresentar amanhã, uma carta de intenções. Essa carta de intenção motiva um chamamento público, ou seja, nós vamos dizer, olha, este parque recebeu uma proposta do Carrefour. Se alguém quiser adotar por mais do que isso, apresente a sua proposta. Se ninguém mais quiser, ela será adotada pelo Carrefour. E assim se fará em qualquer outro parque. Então há oportunidade de qualquer interessado de adotar esse parque no lugar do Carrefour. Basta fazer uma oferta melhor, né, acima do valor que eles vão ofertar. Aliás, quero muito que isso aconteça. Eu gostaria muito de ver vários dos empresários brasileiros e estrangeiros lutando para ter a oportunidade e o privilégio de adotar um parque brasileiro na Amazônia. Eu acho que essa é, inclusive, o grande objetivo da política pública. Ministro, eu queria só complementar o assunto anterior. O senhor acha que as críticas maiores e o cerco que o seu ministério sofre vem dessas ONGs que o senhor tanto critica? Eu acho que vem de algumas ONGs, mas não vem só das ONGs. Há interesses políticos, né? Há políticos que vivem da pauta ambiental, é a causa da vida deles e é a sua origem dos seus votos. Há pessoas, acadêmicos, que vivem das suas pesquisas e há pessoas que não gostam do governo Bolsonaro, não gostam do ministro Ricardo Salles e não gostam da nossa política. Isso, de novo, como eu digo sempre nas minhas entrevistas, eu não tenho a postura de dizer que nós somos imunes ao erro. Onde há erro, a gente conserta. Mas há uma diferença de perspectiva.
ambas as visões talvez desses que nos atacam e as nossas, são no sentido de preservar o meio ambiente. A diferença está como? Muitos desses grupos entendem que a melhor forma de proteger o meio ambiente é gastar fundos de recursos em seminários, em palestras, em viagens, em discussões intermináveis, em pesquisas que não levam nada a lugar nenhum, não é? E nós entendemos que as ações concretas são mais importantes. O programa Lixão Zero, o saneamento, o marco legal do saneamento, que foi assinado no governo Bolsonaro, para que os 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto finalmente possam ter, os 35 milhões de brasileiros que não têm água potável, água encanada, possam não ter 3 mil municípios em estado de lixões no país. Então você tenha ações ambientais concretas. Né? Nós vamos tratar desses assuntos também. Eu pergunto se a Ana Carolina quer comentar alguma coisa. Eu queria numa pergunta anterior. Na pergunta anterior. Vamos lá, então. Quando o senhor falou do desmatamento, que o seu projeto para combater o desmatamento ilegal é através dos projetos de pagamento por serviços ambientais, da bioeconomia, embora o general Mourão tenha dito no Fórum Econômico Mundial, em Davos, numa mesa sobre bioeconomia, que o governo não deve investir em bioeconomia, que isso ficaria para o setor privado. Eu queria saber como que o senhor vê a atuação do presidente Bolsonaro em relação aos garimpeiros. Porque o senhor já admitiu isso em entrevista, que o garimpo é uma das formas que as pessoas pobres, sem renda, sem alternativa de renda, são empurradas para esse tipo de atividade criminosa. Né? Até comparou com o tráfico no Rio de Janeiro. Né? A pessoa pobre sem alternativa vai para o tráfico. O presidente conversar com garimpeiros e prometer a regularização da atividade não seria o equivalente a conversar com os traficantes e prometer a regularização do tráfico? E como é que combate o desmatamento ao mesmo tempo que promete para os garimpeiros, para os madeireiros, que vai facilitar? Perdoou multa de madeireira aqui com flagrante, autuação flagrante em 2018, em Indusparket? Vamos lá, uma pergunta de cada vez. A mesma pergunta. Como é que vai baixar a taxa de desmatamento desse jeito? Essa vamos é a lá. pergunta. Primeiro, bioeconomia. Cabe ao Estado o papel indutor da bioeconomia. Governos passados gastaram R$1 bilhão do Fundo Amazônia, nenhum centavo, vou repetir, nenhum centavo para apoiar o pequeno ou médio empreendedor sequer. Ou seja, não acreditavam no setor privado. Essa é a grande diferença do governo Bolsonaro nessa parte do que com os governos passados. Deram dinheiro para projetos acadêmicos, para fazer CAR, para municípios, para Estado, para ONGs. Tem dezenas de projetos de bioeconomia. Não tem projeto de bioeconomia não. Tem projeto de ONGs voltadas para a bioeconomia. Não tem um único projeto para uma pessoa física ou jurídica desenvolverem um negócio da bioeconomia. E negócios só são desenvolvidos com o setor privado. Como a esquerda não gosta de setor privado, salvo quando às vezes ela está envolvida com ele de outras formas, ela nunca apoiou o setor privado na Amazônia. Nunca. Então, o que acontece? Você não tem bioeconomia porque não se acreditava em setor privado. O que se acreditava é que distribuindo dinheiro para a ONG e para a academia ia resolver a bioeconomia, como de fato não resolveu. Você tem a região mais rica do Brasil, com pior índice de desenvolvimento humano, não obstante várias pessoas tenham sido ministro do meio ambiente, inclusive a Marina Silva, que é do Acre e não soube resolver. O Lula tinha maioria no Congresso Nacional, uma situação orçamentária invejável, uma ótima relação com os governadores da região, e a região não melhorou do ponto de vista de nível social das pessoas. O IDH da Amazônia não melhorou sob a administração do PT ou da Marina Silva. O que nós queremos? Queremos que tenha o setor privado indo para a Amazônia, investindo. Você fala você, não digo Carolina, mas as pessoas falam do potencial da bioeconomia. Não tem um grande laboratório farmacêutico na Amazônia. A Natura tem a sua fábrica em São Paulo. O Boticário tem a fábrica no Paraná. Por que essas empresas não estão na Amazônia? Porque falta uma política pública que lhes permita, né, induzir este investimento lá. Só que as pessoas que defendem isso estavam no governo até ontem. Só para eu poder passar. Estavam no governo até ontem. Então, fala-se de nós, cobra-se de nós a bioeconomia. Eu pergunto, bom, quem estava sentado nessa cadeira de ministro há 20 anos? Este mesmo grupo, que entra um, sai outro, mas é o mesmo grupo. E não fizeram a bioeconomia. Nós estamos tentando colocar a bioeconomia de pé. Quando você fala do problema dos garimpeiros, eu faço sempre essa analogia. Tanto os garimpeiros, quanto os madeireiros, quanto os grileiros, muitos deles são pessoas que foram cooptadas pelas atividades ilegais porque não tinham
alternativa de emprego e renda. A pessoa está lá no meio da Amazônia, não tem nada para fazer, não tem como sustentar suas famílias e vão trabalhar, vão sendo arregimentadas pelos grandes líderes dessas ações criminosas, porque, dentre outros motivos, não tem alternativa. É igualzinho com o aviãozinho da favela do tráfico de droga, que vai ser arregimentado pelo tráfico porque não tem alternativa. Ou então, muitas vezes, o que acontece nas cidades, que muitos dos que falam do garimpeiro, do madeireiro, etc., são o primeiro a comprar, por exemplo, um carregador, um cabo de celular contrabandeado ou falsificado aqui na Avenida Paulista. Quer dizer, para o pequeno, aquele pequeno que tem lá o camelô aqui na cidade, tem uma escusa dizendo, coitado, não arranjou emprego, né, o Estado é burocrático, cobra dele isso, cobra aquilo, então ele está ganhando a vida vendendo esse cabo de celular, que quem compra sabe que é contrabandeado, que não tem nota, mas mesmo assim compra. Aliás, muitos dos que falam da Amazônia são o primeiro a comprar coisa ilegal no camelô da Paulista. É igualzinho, no sentido de que todos foram jogados para a ilegalidade. Nós temos que cuidar dessas pessoas na Amazônia para dizer o seguinte, esses que estão trabalhando no mercado ilegal tiveram ou têm uma opção. Muitas vezes não tem essa opção, eles estão indo na única opção. Agora, você encarar completamente essas atividades como intrinsecamente ilegais é um erro. Por quê? Porque a mineração na Amazônia, sobretudo em terras indígenas, poderia ter sido regulamentada desde a Constituição de 88, que tem um artigo prevendo a necessidade de regulamentação e graças a este lobby e vários outros interesses econômicos, inclusive, não se regulamenta. Resultado, você joga essas pessoas para a ilegalidade. Porque às vezes a pessoa está sentada, uma comunidade indígena, inclusive, está sentada em cima de uma reserva de ouro, ou de diamante, ou de cassiterita, e ela vai explorar. Não adianta você chegar para ele e dizer assim, você não pode fazer. Você vira as costas e ele faz. Como já fazia antes do Bolsonaro. Há dados da Agência Nacional de Mineração, extinto DNPM, que mostram que antes de 1º de janeiro de 2019, portanto, de 2018 para trás, já haviam cerca de 970 garimpos ilegais conhecidos na Amazônia. Antes do Bolsonaro. Não foi ele que começou com isso. Não, é só ele que incentiva essa Ministro, eu vou pedir, Ana, pedir que o senhor resuma a resposta para eu poder passar aqui para a minha direita. Não, Augusto, só é o seguinte, não adianta, eu brinco que isso é o avestruz amazônico. A esquerda joga esse problema para baixo do tapete, como se não houvesse garimpeiros, como que vários indígenas não quisessem garimpar e não garimpem, como se vários indígenas também já não cortassem a madeira e eles próprios vendem a madeira para umas madeireiras, como pessoas que estão lá na Amazônia praticam uma série de crimes há décadas. E essas pessoas continuam esperando do Estado uma resposta. Você vai normatizar, vai pôr regras, você pode fazer uma série de atividades de maneira legalizada, seguindo um regramento ambiental rígido e que você evitaria danos ambientais, mas teria riqueza na região. Exemplo melhor não há do que Carajás. A Companhia Vale explora a FLONA, a Floresta Nacional dos Carajás, com minério de ferro dentro da Amazônia, paga royalties para a região, cuida da floresta ali de Carajás, que é uma das mais bem conservadas do estado do Pará, se não for a mais bem conservada, justamente porque tem atividade econômica regulamentada, ao invés de fazer de conta que a atividade não existe. Kellen. Ministro, nosso tema agora é reputação. O Brasil, de acordo com dados da Embrapa, mantém 66% da sua vegetação nativa, enquanto usa para a agricultura 8%. É um dado de agricultura sustentável. No entanto, a gente tem uma reputação no exterior que precisa ser melhorada, prioritariamente porque a gente tem notícias de desmatamento, de incêndios, entre outras. A minha pergunta objetivamente para o senhor é: o governo tem demonstrado uma certa incapacidade na demonstração de relatórios e através de dados de mostrar o que de fato acontece no Brasil? Eu acho que há uma série de fatores que se somam. De fato, o governo poderia ter tido uma campanha internacional, nacional também, mas internacional, mais bem estruturada, mas nós sofremos muito por uma medida de austeridade do próprio governo. No início de 2019, quando iniciou o mandato do presidente, o então ministro-chefe da Secretaria de Governo extinguiu os contratos de assessoria de comunicação, public relations, etc., com empresas que prestavam serviços.
e o governo não repôs esses contratos. Então, quando você, enfim, extinguiu porque entendeu que estavam muito caros, que poderia haver ali coisas a serem sanadas. Então, efetivamente, nós nessa parte temos ali uma necessidade de investir mais, e o setor privado pode ajudar muito nisso, é um caminho. Mas, para além disso, eu acho que há ações, e aqui eu vou um pouco na linha do que o Zé Maria Trindade perguntou há pouco, há grupos que, seja por oposição ao governo, porque nós fechamos a torneira de várias fontes de receita que estavam aí jorrando dinheiro há muitos anos. Uma série de grupos, no primeiro minuto que o Bolsonaro pisou na presidência da República, foram para o exterior falar mal do Brasil. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Para além disso, há de fato uma série de dificuldades, como eu citei aqui, a medida de regularização fundiária que podia ter acontecido no ano de 2020, a MP da regularização fundiária, foi rotulada indevidamente de MP da grilagem, foi boicotada no Congresso Nacional e se deixou caducar a MP. Resultado, você não sana um dos principais problemas das ilegalidades na Amazônia, que é a falta de regularização fundiária. Então, eu digo isso pelo seguinte, há um conjunto de fatores que se somam. A ideia de criar o Conselho da Amazônia no final de 2019 foi uma ideia que eu dei ao presidente da República, que ele imediatamente acolheu. E por que eu dei essa ideia? Porque uma série de problemas da Amazônia, eles são transversais. A regularização fundiária é um assunto ligado ao INCRA, Ministério da Agricultura. A mineração na Amazônia é um assunto do Ministério de Minas e Energia, porém, quando em terra indígena, é assunto de FUNAI, portanto, Ministério da Justiça. Zoneamento econômico-ecológico envolve, dentre outros ministérios, desenvolvimento regional, infraestrutura, a parte de monitoramento, ciência e tecnologia. Aliás, a Carolina vai se lembrar bem, quando eu sugeri que nós contratássemos a Planet, que é uma empresa que tem imagem de satélite de alta qualidade, apanhei loucamente, INPE, todo mundo dizendo não precisa, desperdício de dinheiro público, o INPE já faz esse trabalho. Aí o Ministério da Justiça contrata o mesmo serviço que nós tínhamos sugerido contratar e é um sucesso absoluto. Não, inclusive as autoridades... e o IBAMA resolveram sozinhos, sem nenhum custo. Queria muito saber o que o senhor acha Eu gostaria disso só de adicionar, ministro, porque é importante para o setor agropecuário, especialmente essa questão. Me parece bem claro que o senhor tem o diagnóstico da necessidade de fazer uma regularização fundiária, assim como o senhor admite que o governo tem se mostrado incapaz de demonstrar o que é feito de maneira sustentável no país e bons dados de agricultura sustentável, por exemplo. Objetivamente, o que vai ser feito, ministro? Porque o setor agro, por exemplo, não pode pagar a conta de uma reputação ruim, sendo que aqui na prática tem muita coisa boa acontecendo. Kelly, eu acho que aqui é preciso, em primeiro lugar, dentro do agro, que é um setor que eu conheço bem, alguns representantes do agro, principalmente aqui do eixo paulista, né, os agricultores da Avenida Paulista ou da Faria Lima, precisam parar de entrar nessa onda de falar mal do seu próprio país lá fora. É lamentável que a gente veja alguns lideranças do agro falando mal do próprio agro, ou porque não gostam do Bolsonaro, preferiam outro presidente, ou porque queriam outro ministro de meio ambiente, ou outro ministro da agricultura, ou outro ministro de relações exteriores. Essa é a primeira constatação, quer dizer, me parece que é uma traição à causa alguém que é do setor falar mal do próprio setor, porque para os seus interesses pessoais, para a sua promoção pessoal, convém fazer este papel. Mas, de qualquer forma, o trabalho de divulgar o agro brasileiro tem que ser feito e vinha sendo feito. Eu mesmo fui à Europa, fiz uma viagem por Alemanha, Berlim, Paris e Londres, uma viagem que foi dividida em 4 setores. Autoridades governamentais, jornalistas, né, imprensa, entidades do terceiro setor e setor produtivo. Nos 3 países. Também fiz essa mesma viagem em Washington. A ministra Tereza Cristina fez essa viagem em diversos lugares. O ministro Ernesto fez também. Tarcísio fez, Onyx fez, Paulo Guedes fez. Nós temos feito. Infelizmente, a pandemia nos impediu de viajar no ano de 2020 inteiro, né, e 2021 vem sendo igual. Há uma esperança muito grande do meu lado aqui, que eu acho, com a força que nós fizemos para que o Acordo de Paris finalmente fosse regulamentado, os artigos 6.2 e 6.4, talvez agora com a entrada, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, a gente tem alguma esperança de que esse acordo avance, né, com o pragmatismo americano, e ele é muito importante, porque recursos para a gente cuidar também vêm dos créditos de carbono, também vêm dessa questão
de monetizar os ativos brasileiros. Reconhecer as boas práticas da agricultura que é exemplo. Aliás, etanol não tem melhor exemplo de combustível renovável, de boas práticas produtivas, de sucesso para o mundo, do que é a indústria sucroenergética brasileira, o etanol. Eu posso só concluir, é que, ministro, desculpa, não ficou claro na prática o que vai ser feito, porque a gente sabe que a recuperação, a regularização fundiária precisa avançar. De outro lado, o senhor disse que não há dados, não há relatórios, e a gente tem visto diariamente uma série de matérias ao redor do mundo difamando a agropecuária brasileira. Eu entendo o que o senhor coloca, mas a gente tem urgência. E eu gostaria de saber na prática o que tem para hoje. O que é que o senhor deveria, o que é que deveria ser feito? Então? Bom, vamos lá. Não tem fórmula mágica, né? Talvez a fórmula mágica de alguns seja tira o Bolsonaro, tira o Ricardo Salles, está tudo resolvido. Alguns talvez defendam isso, aqueles que têm interesses pessoais ou políticos. Mas o fato é que não tem fórmula mágica. Nós temos que continuar divulgando as boas práticas, apoiando os bons programas e enfrentando os desafios. Porque os desafios estão aí. A regularização fundiária é um deles, você citou, mas não é só a regularização fundiária. O pagamento pelos serviços ambientais para que o agricultor seja reconhecido, ele é um desafio. Fomos nós que criamos o programa Floresta Mais. O Ministério do Meio Ambiente finalmente colocou recurso no bolso do produtor. Maior programa ambiental, de pagamento de serviço ambiental do mundo. Então, assim, está sendo feito. Agora, essas ações precisam encontrar eco, né, nos países lá fora, aqui dentro, nos nossos foros, programas como esse que nós estamos aqui para demonstrar o que acontece na prática. Agora, quando o setor privado começa a participar, e o programa Adote um Parque é um deles, mas não é o único, o presidente Bolsonaro, por exemplo, assinou no final de 2019 uma norma que permite o mercado voluntário de carbono, que até então não permitia. Você não tinha negociação, tudo tinha que passar pelo governo, os governos estaduais, os subnationals, não podiam negociar diretamente. Agora, são ações que vão se somando. Não tem uma bala de prata para dizer, faz isso e acabou o problema. Não existe. Isso quer dizer que é a política do presidente Bolsonaro. É essa a política. Não, agora, Zé Maria Trindade, com o alinhamento que a gente espera ter com o Congresso Nacional, várias ações estruturantes poderão avançar. Esse é um assunto importante, por exemplo. Vai mudar muita coisa. Sucena e Ana Carolina. Ministro, ao encontro do que os colegas estão falando, a gestão do novo presidente norte-americano, né, Biden, que é contrária à gestão Trump, né, que o Jair Bolsonaro era a favor, recebeu 2 documentos muito importantes, né, com relação ao alerta ao Brasil com relação às políticas ambientais. Tem mais de 234 instituições acadêmicas, mais de 1.500, enfim, especialistas, ativistas, né? E foi na Universidade de Colômbia, né, que foi gerado todo esse material. O outro documento também fala da questão da política ambiental brasileira como um perigo, né, que o presidente Biden tem que ficar alerta, né, com relação ao Brasil. Tanto que já está havendo negociações, a gente está vendo pela mídia, que o próprio presidente Jair Bolsonaro começou a ter uma tratativa, né, com o novo presidente norte-americano. E outra questão também que vem ao encontro, né, do que a gente está falando, é um relatório da Human Rights Watch, também criticando a gestão ambiental brasileira, tanto na questão dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, né, de toda essa pressão internacional, a gente tem as questões nacionais. O próprio Ministério Público Federal chegou a pedir o afastamento do senhor da função de ministro em julho de 2020. Eu sei que está tramitando, né, na Justiça, houve uma liminar, né, e o Ministério Público Federal também recorreu. Enfim, e ao mesmo tempo... A pergunta, Sucena. Esse adendo para colocar a argumentação, né? 9 ex-ministros que são de legendas diferentes, não são das mesmas legendas, já chegaram a se pronunciar em cartas e também, enfim, falando sobre a gestão do senhor com relação a ser temerária. Enfim, há um conjunto, né, de elementos, tanto nacionais e internacionais. Como é que o senhor se defende de tudo isso? Eu vou responder mais longamente, mas uma frase poderia resumir a resposta. Mas eu vou pedir que sejamos mais concisos em perguntas e respostas, que a gente vai caminhando estamos na metade do programa. Eu vou responder mais longamente, você pôs vários pontos, mas uma frase responde. A militância de esquerda, a militância anti-Bolsonaro, está em vários lugares. Ela está em ações judiciais,
que são claramente militância pura, né? São muito menos jurídica e muito mais militância. Você tem uma ação judicial cujas referências bibliográficas são 97 reportagens da Folha de São Paulo, é claramente militância. Você ter uma carta como essa que foi enviada, eu tomei o cuidado de olhar essa carta que foi enviada pelo presidente Biden, subscrita por alguns brasileiros que estão em entidades ou academias fora, né? Colômbia, mas não é só Colômbia, tem outras universidades. Sim, são 234. Eu olhei 4, os 4 estão no seu perfil. Ele não, fora Bolsonaro, Marielle vive, quer dizer, é totalmente antipresidente, é uma questão política em que a questão ambiental acaba virando um instrumento de militância. Eu acho que tem pouca credibilidade. O que eu queria dizer com relação ao presidente Bolsonaro ou com o presidente Biden, que você se referiu, nós estamos absolutamente abertos para cooperar com o governo dos Estados Unidos, entendemos que os Estados Unidos são um parceiro histórico brasileiro. Eu mesmo tive reunião com o embaixador dos Estados Unidos essa semana, como já havia dito no final do ano passado a ele, que nós queremos avançar nesses mecanismos, Acordo de Paris, mercado de carbono, parcerias. Ele, presidente dos Estados Unidos, sugeriu aquele aporte de 20 bilhões de dólares para ajudar a combater problemas da Amazônia, muito bem-vindo. Aliás, nós pusemos na nossa NDC a necessidade de virem 10 bilhões de dólares por ano para que a gente possa antecipar a neutralidade de carbono de 2060 para 2050. Ou seja, eu acho que há uma questão, e aí, por fim, com relação aos ministros que subscreveram cartas, que, embora sejam diferentes ministros, eles são do mesmo grupo, é a mesma patotinha. Um saía do ministério e entrava o outro. O que estava como secretário ia para um cargo na faculdade. O que estava na faculdade vinha para a ONG. O da ONG saía da ONG e ia para o ministério. Ficava uma ciranda. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. São as mesmas pessoas. É a mesma visão. E mais, eu poderia aqui, enfim, não vou fazer isso, mas poderia apontar uma série de fragilidades de cada um, incongruências, inclusive, entre o que colocaram na carta e o que fizeram, seja como ministros de meio ambiente ou nas suas ações políticas ao longo da vida. Não vou fazer isso, mas o fato é que, seja um caminho ou seja outro, o que interessa agora é o seguinte: nós temos que agir de maneira objetiva, pragmática, monetizar o ativo ambiental brasileiro, ter recursos vindo para que a gente possa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Se você não cuidar das pessoas em primeiro lugar, o desrespeito ambiental, e você sabe bem isso, virá inexoravelmente. O Paulo Guedes disse uma frase em Davos, quando esteve lá, Augusto Nunes, e com isso encerro a resposta. Paulo Guedes disse uma frase em Davos: a miséria é o maior inimigo do meio ambiente. É absoluta verdade. Você não vê desrespeito ambiental em país rico. Aliás, no Brasil, se você olhar as regiões mais ricas, você tem menos, não é que não tenha, mas você tem menos desrespeito ambiental. Regiões mais pobres, ou do país, ou de cidades, ou de estados, mais problemas ambientais. Então é óbvio que a questão da miséria, da pobreza, é um fator de desrespeito ao meio ambiente, e se você não cuidar das pessoas, da qualidade de vida das pessoas, do índice de desenvolvimento humano, esse desrespeito ambiental vai continuar. Ana Carolina. Os países ricos que não têm problema ambiental, como o senhor falou, têm política ambiental e é o que estão exigindo do Brasil, né, como condição para entrar na OCDE. Mas eu queria aproveitar que o senhor mencionou o Biden para perguntar se o senhor deve aproveitar a reunião que ele está organizando em abril para apresentar a nova NDC, que é a meta climática do país. Ele deve apresentar uma nova NDC, já que ele chegou agora ao governo. Queria saber se o senhor aproveita para também apresentar uma nova NDC ou para corrigir a NDC brasileira, que está sendo acusada de romper a única condição do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é muito livre, cada país coloca a sua contribuição, a sua meta. A única condição é não retroceder. E adivinha o que o Brasil fez? Não, apresentou uma meta que muda a linha de base. Veja só, Carolina, a interpretação dos que querem atacar o governo é que o Brasil retrocedeu. O Itamaraty já comprovou que o Brasil não retrocedeu. A NDC usa o segundo ou terceiro inventário como base? Usa o inventário que é o mais atualizado. Então retrocede na meta. Mas se os dados mudaram... Isso é matemática. Não é questão de matemática, Carolina. Quando os dados interessam, mantém os dados. Quando os dados não interessam, mudam-se os dados. É isso que você está defendendo. Qual é o ponto da NDC? Nós temos o inventário de gases. O inventário de gases mensura quanto é que é a emissão. Nós temos uma meta dizendo, vamos reduzir X% no ano tal, X% no ano tal. Se a base de dados foi atualizada, não é que nós mudamos a nossa meta, é que a base de dados, que é o número correto, aliás, feito
por uma série de ONGs que compõem o grupo lá da rede, lá que é sustentada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foram eles que fizeram o inventário de gases. Ou seja, se o seu número base mudou, é porque o dado estava incorreto. E a meta não vai ser adaptada? Ana Carolina e ministro, o nosso percentual era esse. Vamos fazer a pergunta, o ministro responde, depois a gente, se quiser, faz a réplica. Não, depois de terminada a resposta, faz a réplica como combinamos. Certo? Para dar uma ordem. Eu dou o benefício da dúvida. Eu sei que a Carol é ótima jornalista. Não, fica à vontade para perguntar, claro. Há uma mistura entre jornalismo e militância aqui. Não, tem um acúmulo de perguntas só, ministro. O senhor não responde a 6 meses. Não, estou respondendo a pergunta. Qual é a nossa meta? É um percentual de redução das nossas emissões. Nós mantivemos o percentual, portanto não houve retrocesso. Mudou a linha de base, não mudou o percentual. Mas a linha de base é um fato, Carolina. Quando você diz o seguinte, mensurei quanto de gases nós temos produzido lá, temos o nosso inventário. Aí você faz um novo inventário, atualizado, mais correto, tecnicamente, aliás, feito pelos ambientalistas. Quando eles dizem, olha, os gases do Brasil não são X, foram 2X, ou foram meio X, o fato é que o dado é o dado. Agora, quando o dado não convém, quer mudar a meta porque o dado não convém. Não, nós temos uma meta, e a meta foi assegurada. O dado é aquele, mudou o inventário. Nós ainda fizemos algo que é relevantíssimo e que eu aí tenho dito em todos os lugares. Os nossos ex-ministros de meio ambiente fizeram cortesia com o chapéu dos outros, ou seja, chapéu dos brasileiros. Foram ao exterior, prometeram tudo, o Brasil vai reduzir emissões, vai reduzir desmatamento, vai mudar sua matriz energética. E sabe o que a gente quer em troca? Nada, porque nós somos o país mais rico do mundo, não precisamos de nada. Errado. Nós tínhamos que ter negociado adequadamente em 2015, no Acordo de Paris, as contrapartidas e as condições para as nossas metas e para os nossos compromissos. Países ricos fizeram estas condições, colocaram as suas contrapartidas. Só nós, que os nossos ministros do meio ambiente quiseram ganhar o troféu de bom moço do ano, fizeram concessão com o chapéu do brasileiro e agora nós estamos sendo obrigados a negociar isso de maneira extemporânea. Ministro, nós estamos vendo aqui a série de perguntas e o sentido é sempre o mesmo. O seu ministério tem sido criticado, existem críticas profundas na maneira. Eu sei que o senhor veio exatamente para mudar a gestão. Eu queria saber o seguinte, até quando, qual é o seu limite para resistir no cargo e o que o presidente Jair Bolsonaro acha das críticas e de como alguns, vamos dizer, alguns presidentes de países, como por exemplo o presidente francês e enfim a imprensa, o que o presidente, como ele reage sobre isso e até quando o senhor aguenta essa pressão? Eu aguento até o fim. Se o presidente aguenta as pressões que são feitas sobre ele, que sou eu para desistir. Ao contrário, eu tenho a convicção de que nós estamos fazendo o que é necessário, o que é correto, e de novo, sem a presunção de dizer que a gente não erra, se houver erros a gente corrige, mas nós temos a convicção de que é o correto e que tem que ser feito. E para isso vamos seguindo o trabalho, a despeito das ações e dos indeferimentos dessas ações militantes que são ingressadas contra nós. O fato é que nós vamos continuar na lógica de que é preciso ter setor privado, mérito, precisa ter uma série de ações tangíveis na área ambiental. O presidente entende bem essa questão, até porque, com relação a discussões internacionais, política é política, em qualquer lugar do mundo, inclusive política internacional. Muitas vezes, líderes estrangeiros falam do Brasil, mas na verdade ele está jogando para a torcida dele dentro de casa, ou porque ele não está bem do ponto de vista de avaliação, porque quer mudar algum cenário político, vai ter reeleições no parlamento interno daquele país ou daquela região. Então, política é política, faz parte do jogo. O importante é nós termos, primeiro, predisposição a cooperar, a fazer as coisas corretas que nós acreditamos. Mas o presidente diz que o senhor permanece, ela aguenta aí alguma coisa desse tipo? Bom, o cargo é dele. O ministro é indicado do presidente da República. Se, porventura, amanhã, daqui a um mês, um ano ou qualquer momento, o presidente quiser trocar o ministro, ele troca. Aliás, a mim ou qualquer outro. Mas enquanto eu tiver a confiança do presidente da República, eu continuarei desempenhando as minhas funções da melhor forma possível. E acho que o Brasil tem condições, Kelly, de mostrar para o mundo tudo de bom que a gente faz. Aliás, é interessante o seguinte, países do mundo falam da agricultura, ou da questão do desmatamento, e esquecem a discussão energética.
porque não lhes convém. O Brasil é o país que tem 85% da sua matriz de energia limpa, eólica, solar, biomassa, hidráulica. Muitos países que nos apontam o dedo têm 15%, 20% de energia limpa, o resto é combustível fóssil, diesel, gás, carvão, e a turma aponta o dedo para nós. Não esquecendo que o inventário, o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera é decorrência dos 200 anos de revolução industrial e queima de florestas e combustíveis fósseis que eles fizeram. Portanto, não é correto que o Brasil seja chamado para dividir essa conta de algo que eles causaram. Nós somos solução para esse problema. O nosso agro é solução para esse problema. As nossas energias renováveis são solução, mas a solução implica recebimento. O Brasil tem que receber, e não é troquinho, tem que receber valores substanciais. Kellen. Ministro, a gente concorda em relação ao protagonismo do setor agropecuário e também esse protagonismo gera uma série de ataques, em alguns momentos de forma equivocada. O meu ponto aqui é sobre a moratória da soja no Cerrado. Eu conversei hoje, antes de vir falar com o senhor, com produtores rurais, com representantes de tradings, e eles me relataram preocupação com o tema moratória da soja no Cerrado. Conta para quem não sabe. Exatamente. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, 159 empresas, entre elas multinacionais, disseram não estar mais dispostas e exigir, inclusive, que não vão mais comprar soja de áreas de desmatamento depois de 2020, ou seja, agora, algo muito recente. A minha pergunta é, qual é a posição do governo em relação a esse tema? Afinal de contas, isso supera a lei brasileira, né? Como agir nestes casos? Veja bem, eu acho que a moratória da soja no Cerrado não é solução. A solução será, ao dar alternativa ao produtor, por exemplo, através do pagamento pelos serviços ambientais, você remunerar o produtor em algo mais atrativo do que é o valor por hectare de produção, para que ele voluntariamente escolha eventualmente não produzir. A lei brasileira, como você sabe bem, Código Florestal, impõe no Cerrado uma reserva legal de 35%, significa que nos outros 65% é direito do produtor rural produzir. E, portanto, não é correto que a gente, por maneira direta ou indireta, de maneira franca ou sorrateira, queira diminuir o direito do proprietário de produzir nos seus 65%. Isso não quer dizer que o setor privado, as trades ou quem quer que seja, não possam criar, com o seu recurso, com suas verbas, enfim, onde eles conseguirem, recursos para convencer o produtor a abrir mão, eventualmente, de produzir, mas tem que remunerar. É lei, ele tem o direito por lei de usar, mas você pode oferecer, daquela terra. Você pode oferecer ao produtor dizendo, olha, se você não desmatar, sim, eu vou te pagar X reais por hectare, que será eventualmente mais atrativo do que produzir. E ele escolhe. Agora, se ele disser, não, eu quero abrir minha propriedade e quero produzir de acordo com a lei, com o Código Florestal, é direito dele. Mas o cliente está dizendo que não vai comprar se for a área de desmatamento recente. A minha pergunta é, mas aí é uma relação privada. Vai intervir? Não vai intervir. Ou é fruto de uma gestão equivocada do meio ambiente que gerou desconfiança? Do que depender de mim como ministro de meio ambiente, não vai intervir. O senhor é contra a moratória, mas não vai intervir se ela acontecer, é isso? Não, esse assunto não diz respeito exclusivamente a mim, é um assunto do Ministério da Agricultura, enfim, tem outros órgãos governamentais. Eu entendo que a moratória da soja no Cerrado não é o melhor caminho. Sim. Você criou problemas, pode ter tido aspectos de diminuição do desmatamento, mas criou outros problemas na moratória da Amazônia. Então, o do Cerrado tem que ser resolvido com mecanismos mais modernos, que dizem respeito à questão de financiamento, de incentivo, de política pública, e não o travamento da moratória. Sucena. Obrigada. Ministro, o Pantanal, né, sofreu incêndios florestais, né, de grande porte, né, o Cerrado já a mais do que é o habitual, a Amazônia, e isso se reflete também nas condições das populações que vivem nessas regiões, né. E a tendência, segundo o INPE, Amazon, que geralmente há um descrédito por parte do governo, mas eles são respeitados internacionalmente, né, pelo menos até o momento, né, diz que a probabilidade da savanização, tanto na Amazônia como no Cerrado, é algo factual. Carlos Nobre, né, um grande cientista, já vem estudando isso há décadas.
Qual ações efetivas, né, dentro já de prognósticos científicos, o Ministério do Meio Ambiente tem de ações para combate a essa situação que está ocorrendo nos biomas? Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, eu acho essa teoria, não sou cientista, mas acho essa teoria do Carlos Nobre, do tipping point, da savanização da Amazônia, um grau de fluidez e intangibilidade muito grande. Mas tudo bem, é a opinião dele, enfim, não é opinião, é estudo. Não, é estudo que ele produziu com os dados dele na visão dele. Então ele quer respaldar a visão dele com o estudo que ele mesmo produziu. É um pouco aquela lógica de criar um facto para arrecadar recursos, fazer pesquisa. Mas tudo bem. O que importa... Ele não está aqui para se defender, né, mas ele fala isso do tipping point. Realmente. E outro dia eu vi uma manchete do jornal de 1985. Dizia assim, em 2010 não teremos mais Amazônia. Nós temos 2020 e temos a Amazônia com 84% preservada. Então é preciso tomar também com um grão de sal esse excesso de, vamos dizer assim, de alarmismo de alguns cientistas que vivem do alarmismo, né? Ele é chamado para dar palestra, pesquisa, etc. Mas factualmente, a gente tem fatos já de savanização. Não, nós temos fatos. Este ano, o ministro responde, depois você pode replicar. Esse ano foi o ano mais seco e mais quente do Pantanal, se eu não me engano, 650 ou últimos 70 anos. Então é um fato, né? É preciso enfrentar isso. De fato, o que a gente vê nesses locais é uma alteração do regime de chuvas, inclusive a regularidade de chuvas, não é só o volume, mas a regularidade. Isso é muito importante, identificar esses dados. O Pantanal sofreu esse ano com queimadas enormes. Nós tivemos, até foi interessante, nós fizemos uma comparação do que aconteceu no Pantanal do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, que tem o Estatuto do Pantanal e que permite a produção agropecuária, que permite o uso do fogo em caráter preventivo, chamado fogo frio, sofreu muito menos. E o Mato Grosso do Norte, né, o Mato Grosso, que não tem essa legislação, portanto, dificultou a produção agropecuária, o chamado boi bombeiro, que criticaram muito a mim, a Tereza Cristina, mas o fato é que a redução da massa orgânica seca, ela reduz a intensidade do fogo. Há uma série de fatores que se somaram a isso. Então, é preciso também considerar os fatos que estão ali. Você citou um dado importante, que teve realmente uma seca grande, uma queimada grande, mas é preciso olhar quais foram os fatos. Pouca chuva, baixa umidade, calor excessivo, ventos fortes e um volume enorme de massa orgânica seca no Pantanal, principalmente do Mato Grosso. Aquilo é fato. Você tem 3, 4 anos sem um emprego preventivo do fogo, quando queima, toda aquela massa orgânica que se acumulou, queima muito mais. E neste mesmo ano, exemplo igualzinho, Sucena, igualzinho, está no The Guardian, que é um jornal que não pode ser acusado de ser bolsonarista. O The Guardian já dizia que a Califórnia esse ano sofreu com as queimadas enormes. Por quê? Porque o governo de esquerda, lá dos democratas na Califórnia, há 10 anos não deixa queimar preventivamente. E, portanto, quando pegou fogo no subbosque da Califórnia, pegou fogo num volume tal que o incêndio ficou descontrolado. Então tem questões que a gente precisa analisar. Agora, de fato, você tem razão. Há pontos a serem analisados, se há realmente medidas a serem tomadas para equacionar ou para mitigar os efeitos dessa seca nos dois biomas. Eu iria passar a palavra para a Ana Carolina, mas nós temos de fazer agora um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco da entrevista com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Mas quem que corta o ministro? Ele fala longamente. Quase 11 horas já, eu tenho pergunta.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão. Já na madrugada, a nossa equipe decide os pontos em que os repórteres serão enviados logo no começo da manhã. E aí eles vão já para pontos estratégicos da cidade e enviam as informações em tempo real para os ouvintes e para os espectadores. Os nossos repórteres vão para onde precisar e a gente não está só em terra, não. O nosso drone envia em tempo real imagens aéreas de trânsito, acidente, o que estiver acontecendo na cidade. Bom, aqui no Brasil a gente conta com os repórteres de todas as afiliadas da Jovem Pan. A Jovem Pan está presente em praticamente todo o Brasil. E no mundo afora, a gente também tem correspondentes nos Estados Unidos e na Europa que trazem todas as informações de lá. Aqui na Jovem Pan, a notícia chega até você. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu ia passar para a Ana Carolina, mas a Sucena quer complementar a pergunta. Sim, por favor, ministro, eu não me senti contemplada na sua resposta, né? Quais são efetivamente as políticas ambientais para mitigação e também para adaptação à questão da savanização, enfim, do que está ocorrendo tanto na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal? Bom, primeiro só o pressuposto da pergunta, que está ocorrendo a savanização. Eu não acho que está ocorrendo a savanização. Acho que nós estamos tendo consequências anualizadas de momento de mudanças climáticas ou de questões de clima naquela sazonalidade. Veja, bem diferente de savanização. Mas, dito isso, no Pantanal, o que nós precisamos fazer? As políticas de ocupação e de interação da produção, o homem e a natureza, ou seja, o meio ambiente no Pantanal, precisa ser repactuado. Né? Você tem diferentes situações no norte, no Pantanal do Mato Grosso, com o do Mato Grosso do Sul, e que mostram isso. Quando você tem uma maior simbiose, uma melhor integração desses fatores, e a produção está no Pantanal, o homem está no Pantanal, a natureza está no Pantanal. Então, o que tem que fazer no Pantanal? Repactuar. Esses grupos que estavam, tanto de senadores do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, fizeram o grupo de trabalho, estão propondo isso e nós estamos apoiando. Quais são as medidas? De pagamento de serviços ambientais, de novas regras de utilização do solo do Pantanal, regime de utilização do solo no Pantanal, como é que vai operar a produção agrícola no Pantanal, para a gente ter uma melhor simbiose. Isso vai garantir que não haja ano de seca? Não vai garantir, mas pode garantir que as consequências, aí a adaptação que você pergunta, as consequências da mudança de temperatura, da mudança de clima ou de um regime mais seco sejam atenuadas, né? Quer dizer, a mitigação, diferentemente das causas da mudança especificamente. Na Amazônia é a mesma coisa. Como é que vai, e aí nós temos um aspecto, por exemplo, de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas. É algo importante para ser feito na região. Há áreas abertas que foram degradadas, quer seja por atividade minerária ou de produção agropecuária que tem muito baixa intensividade, quer dizer, tem pouca produção por hectare. Então tem melhoria de pastagens degradadas, tem muita coisa para fazer e nós estamos fazendo programas, inclusive, que são tocados não só pelo meio ambiente, mas pelo Ministério da Agricultura, pelas secretarias estaduais, e nós temos como apoiar isso. Mas são medidas que vão sendo tomadas de maneira diferente. O Pantanal tem uma forma de atuar, a Amazônia tem outro, o Cerrado, que você conhece bem, tem uma outra maneira de atuar. Não vejo que nós temos essa dicotomia, ou produz ou preserva. Não, o agronegócio brasileiro produz e preserva. Portanto, essa visão de que se produzir, não preserva. Para preservar, não pode produzir. Está equivocado. Porque aí pode ter um outro fator que acontece muito na Amazônia e poderia acontecer no Cerrado, felizmente não acontece, que é do empobrecimento social. E aí a degradação ambiental vem a galope.
Vou pedir, então, como nós temos 20 minutos, vou pedir que as perguntas e respostas sejam tão concisas quanto possível para a gente falar sobre mais assuntos. Ana Carolina. Vou direto ao ponto, então. Por que o IBAMA, ao receber o dinheiro de um acordo de multa, destinou a maior parte, 19 milhões de 22 milhões, lembrando que o orçamento anual do IBAMA para controle ambiental e fiscalização é de 75 milhões, então esse valor é quase 1/3 desse orçamento anual. Por que destinou esse dinheiro para a Polícia Militar de São Paulo? Por duas razões. Porque, primeiro, havia um entendimento de que os recursos obtidos através de acordo não podiam ser usados no próprio IBAMA, tinham que ser destinados a terceiros. Entendimento esse que nós agora conseguimos mudar, mas foi à custa de muita discussão com as procuradorias. E, em segundo lugar, porque a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, que aliás faz um excelente trabalho, cumpre, tanto quanto o IBAMA, uma função muito importante de preservação. Aliás, foi o que disse o Ministério Público, que fez parte desse acordo e concordou com a destinação desse recurso à Polícia Militar Ambiental. E que insistiu para que o IBAMA em Santos também recebesse uma parte do dinheiro, recebeu 10% desse valor. Porque quer dizer, o IBAMA pode sim receber. Pode, mas graças a essa interpretação que foi dada, jurídica... O fato de ter policial militar nas superintendências, nas diretorias, nos cargos comissionados no IBAMA hoje, por indicação do senhor, tem relação com essa decisão? Carolina, esse preconceito contra os policiais militares é terrível. Não, é porque depois da resposta, Zé Maria pergunta. Esse preconceito contra os policiais militares é terrível. Quando a gente tinha ungueiro, professor acadêmico que nunca tinha trabalhado na vida, um monte de gente ocupando cargo na administração pública na área ambiental, estava tudo bem. Aí você traz policial militar da área ambiental e o preconceito contra a polícia que a esquerda tem demoniza o policial. O policial militar ambiental do estado de São Paulo, aliás, como em outros estados, também tem várias polícias militares estaduais muito bem treinadas, tem excelentes profissionais, excelentes, e desempenham um excelente trabalho. Portanto, para mim, eu tenho orgulho em ter no meu ministério, em várias superintendências, policiais militares da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, que trabalharam comigo quando eu fui secretário. E o orçamento da polícia é prioritário para o senhor, então, não do IBAMA? Não, Zé Maria. Eu nem sabia desse acordo, Carolina. Eu soube do acordo, você está falando uma coisa, eu soube do acordo que o IBAMA fez para receber esse recurso pelo jornal. Então veja que não tem nada a ver, Salles manda fazer, Salles determina, Salles não tem nada a ver com isso. Esse foi um acordo técnico feito junto com o Ministério Público Federal, entre o IBAMA e o autuado. Agora, a interpretação preconceituosa contra a Polícia Militar é que não pode prevalecer. Ministro, politicamente há algumas frases e gestos que marcam a vida de um ministro. Eu queria que o senhor dissesse assim, o que o senhor quis dizer com aquele, enquanto isso vamos passar a boiada, e se passou essa boiada? Eu acho que a boiada precisa passar no sentido que o Brasil é o país da burocracia, é o país das regras irracionais, contraditórias, que tolhem o desenvolvimento e que não trabalham do ponto de vista da eficiência. Quando você, aliás, quem vazou aquela reunião para o público, o ex-ministro Celso de Mello, ele foi o responsável por ter... Ele determinou. Determinou, mas não deveria ter determinado, porque em outras situações se preservou o sigilo e aquilo era uma reunião de ministros, um assunto interno, tirado do contexto. Mas ainda assim eu tenho tranquilidade em dizer, aliás, porque foi assim entendido em juízo, na Procuradoria-Geral da República e em outras instâncias, que a minha frase é absolutamente, primeiro, meu direito de liberdade de expressão. Segundo, é uma frase que espelha a minha visão de que a burocracia é ruim para a preservação ambiental, a burocracia é ruim para a geração de emprego, a burocracia é ruim para a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira. Portanto, nós deveríamos sim, não só o governo federal, como os estaduais e os municipais, fazerem um grande esforço para desburocratizar o Brasil, e esse é o sentido da minha frase. Kellen. Ministro, foi aprovada a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, tema que o senhor, ao longo dessa noite, também mencionou. Objetivamente, de onde vai vir o dinheiro e em quanto tempo o agricultor brasileiro vai conseguir ser pago pelas reservas que faz? Bom, a lei federal aprovada, o projeto de lei aprovado no Congresso, materializa em lei o que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, já tinha feito pelo Ministério do Meio Ambiente através de decreto, que é o programa Floresta Mais. É o programa de pagamento de serviços ambientais. É praticamente igual. Qual é o nosso desafio? Ter recursos para pagar. Qual é a principal fonte de recursos que a gente poderia esperar? Créditos de carbono, por exemplo. O Brasil é o país que tem grande volume de créditos de carbono para ser negociado, mas graças ao protecionismo
né, dos países ricos que não compram o crédito de carbono, deixam o seu mercado de carbono fechadinho para que o preço da tonelada fique artificialmente alto, nós não temos para quem vender o crédito de carbono e não temos tampouco a regulamentação do Acordo de Paris, os artigos 6.2 e 6.4. Portanto, a política está posta, o mecanismo está colocado, mas nós precisamos que aqueles que se prometeram isso, por ocasião em 2015 do Acordo de Paris, que cumpram a sua promessa. É justamente sobre esse ponto que o senhor mencionou. Os artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris ainda não foram fechados e as negociações da COP estão próximas e intensas. Qual é a posição do Brasil nesse sentido? Nós fomos para Madrid no final de 2019 para fechar um acordo. O Brasil melou a negociação na Polônia, em Katowice. Não, em 2019 não melou. Mentira. Em Madrid nós fomos lá para fechar um acordo. E quando os países protecionistas viram que nós fomos lá para fazer o acordo, eles melaram a negociação e jogaram a negociação para a COP na Inglaterra, que seria em 2020, agora, se continuar, vai ser em 2021 em Glasgow, né? Agora 2021. Portanto, nós temos todo o interesse, somos nós que nos beneficiamos com o mecanismo, somos nós que temos crédito de carbono abundante para vender para os países ricos que emitem muito gás de efeito estufa e precisam compensá-los. Roda aberta. Opa, eu queria perguntar, ministro, a sua indicação, a sua fala e próprios dados aí da gestão indicam que o Ministério do Meio Ambiente está partindo para uma fusão entre Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. Seria Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Não imediatamente, não agora, mas se houver possibilidade disso no futuro, é uma tendência? Olha, eu acho que essa é uma decisão do presidente Bolsonaro. Sim, mas do futuro, até além. Veja, ele é presidente até o final de 22, tenho certeza, convicção de que será até 26, e aí até lá, se ele entender que deve fundir os ministérios, é uma visão dele. Eu acho que ele tem, o presidente Bolsonaro tem uma ligação muito forte com a sociedade brasileira, por outro lado, uma capacidade de análise do cenário muito grande. Há fatores relevantes, porque o meio ambiente brasileiro está muito ligado à agricultura, mas o meio ambiente não se limita à agricultura. Nós temos questões urbanas que a gente sabe, lixo, saneamento, qualidade do ar, reabilitação de áreas contaminadas, Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que não tem ligação com a agricultura. Os próprios parques nacionais, o programa nosso de concessão de parques, não é ligado à agricultura. Portanto, eu não vejo 100% aí essa conexão. Há alguma conexão, assim como há com infraestrutura, assim como há com energia renovável e outros temas. O senhor entende que há a possibilidade disso acontecer no atual mandato do presidente Bolsonaro, uma fusão do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente? Olha, eu não vejo probabilidade disso acontecer, muito embora a decisão seja do presidente. Se ele assim decidiu, o que ele decidir será cumprido pelos seus ministros. Mas não vejo esse assunto na pauta. Ministro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né, ele sofreu uma redução drástica na composição, né, que eram 96 participantes e passou para 23, reduzindo drasticamente também a cadeira da participação da sociedade civil para 4. E eles são renovadas nessas cadeiras anualmente, ou seja, é muito rápido, né, a passagem dessas pessoas do CONAMA. O senhor foi muito criticado, né, tanto por terceiro setor, também pelo próprio Ministério Público Federal, que tem um assento, apesar de não votar, né, também quanto a esse posicionamento. O senhor mesmo falou agora que o governo tem o apoio da sociedade, né? Por que então a gestão participativa da sociedade está sendo reduzida nesse governo e na gestão ambiental? Veja só, vou te responder em duas fases. A primeira é dizer o seguinte: o CONAMA não tinha 96, o CONAMA tinha 200 pessoas, porque tanto os titulares quanto os suplentes participavam da reunião com voz, ou seja, era a casa da mãe Joana. Você tem um órgão colegiado com 200 pessoas pedindo a palavra, aquilo era discurso político, palanque, enrolação, tinha de tudo. Nós demos eficiência ao órgão, 23, mantidas as proporções, órgãos federais, estaduais, municipais, terceiro setor e setor produtivo. O que se fez foi uma redução proporcional de todos. O governo federal tinha 40 cadeiras, passou a ter 8. Foi tudo dividido por 5. Todos os grupos dividimos por 5, igualmente. Eficiência. O senhor fez uma reunião do CONAMA em setembro, tomou uma decisão da resolução, é porque parte dessa resposta
tomou uma decisão sem nenhuma base técnica que ficou rolando na justiça. Em outubro foi recusada pelo STF. A decisão que você está falando estava tomada pelo CONAMA desde 2015. Só que os outros ministros ou outros presidentes... Não faltava base técnica. Base técnica estava tomada, os pareceres que sustentam essa decisão estavam prontos e os antigos ministros, ou antigos presidentes do CONAMA, não tiveram peito para colocar a decisão para votar. O que eu pus? Aliás, eu nem votei. Você olha, assiste a sessão, você vai ver que o ministro nem votou. Nós colocamos o assunto para votar. O assunto foi votado conforme as normas do regimento. Só que quando quem perde não concorda, quer ganhar no tapetão. E aí vai discutir no judiciário. Já tinha pareceres desde 2015, levando à conclusão que foi votada no CONAMA. Agora, para continuar a tua pergunta, com relação à participação da sociedade, a representação da sociedade. Eu acho que há um papel ali, inclusive foi mantido, como eu disse, as proporções foram mantidas, mas há um aspecto que a gente nunca fala. Quem representa mesmo a sociedade são aqueles que foram eleitos, independentemente do partido. Deputados, senadores, presidentes, governadores, pessoas que têm milhões de votos. Milhões. Aí a pessoa vai, monta uma ONG, ele, o primo dele, o vizinho, diz assim, não, eu falo pela sociedade. Quem falou? Quem falou? Você pode falar pelo seu grupo de pressão, pelo seu grupo de interesse, pelo lobby que te remunera muitas vezes. Então, esse negócio de dizer, olha, quem fala pela sociedade é o terceiro setor, não é verdade. O governo fala pela sociedade, o parlamento fala pela sociedade e as ONGs também falam, mas não são elas as monopolistas da representação da sociedade. Eu não acredito nessa visão. Ana Carolina, Zé, por favor. Eu queria retomar aquela frase da boiada, porque a parte que eu acho mais brilhante é aquela que o senhor diz assim, tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Queria saber se isso é um reconhecimento de que essa forma de atuação é problemática, esbarra na lei, na Constituição. E queria saber também como o setor privado, o senhor tem uma relação muito próxima, como o setor privado vê... Uma pergunta só, Ana Carolina. Não, se não é um problema de insegurança jurídica. O senhor defende tanto, não tem segurança jurídica e fica... Carolina, tudo dá rolo na justiça. Carolina, veja só. A esquerda perdeu a eleição em 2018. O Haddad perdeu a eleição em 2018. O PT, todos os partidos perderam a eleição. O que eles fizeram? Vou ganhar no tapetão. Então, tudo que o governo faz, não é só na minha área, todas, a imprensa muito aparelhada pela esquerda e os partidos se juntam e ação no judiciário, capa de jornal, meia notícia, meia verdade publicada. Então, o que acaba acontecendo? O que eu disse naquela reunião? Tudo que a gente faz, e tu está falando a gente, se você olhar lá na reunião, você vai ver. Eu estava falando de todos os ministérios. Uhum. Todos os ministérios. Quando eu falei para desburocratização, simplificação, etc., um papel, uma missão para todos os ministérios. Porque é o que o Brasil precisa. E tudo que a gente faz nesse governo é pau na imprensa. Pau dos partidos de esquerda. Por quê? Porque é um grau de aparelhamento da esquerda nos órgãos brutal. Então não há equidistância, não há isenção, há uma pseudo-isenção. É o que a gente disse, o que eu digo é o que eu estou dizendo aqui para você. Eu leio artigos de jornais, leio reportagens, assisto a reportagens. O que eu vejo ali? É militância disfarçada, subrepticiamente de jornalismo. E isso acontece também na seara jurídica. A gente vê ações judiciais que são absolutamente temerárias. Só que a pessoa entra, ou o grupo entra, porque não paga custas, tem isenção, então vira uma aventura jurídica, uma atrás da outra. Sai manchete no jornal, passa um mês, perde a ação, ninguém divulga. Todas essas ações que vêm sendo ajuizadas contra essas medidas estão perdendo, porque as medidas todas têm fundamento. Medidas técnicas. Não tem essa história de desmonte ambiental, não se provou nada. Nós ganhamos todas as ações. Por quê? Porque é tudo balela. É militância disfarçada de informação. Ministro, o senhor falou uma frase muito interessante de que meio ambiente não é só floresta, nem cerrado, e existem as cidades, né? E uma das cenas e imagens mais vergonhosas de cidades aí é quanto a lixões. Uma lei que não foi determinada nesse governo, foi aprovada no Congresso Nacional, determinou um prazo para o fim dos lixões, o prazo foi estendido. Qual é a situação hoje do tratamento de lixo nas cidades? Bom, o senhor disse até que o problema do ambiente urbano precisava de mais medidas urgentes do que qualquer outro. O grande problema ambiental brasileiro é o problema urbano, falta de lixo e de saneamento.
80% da sociedade brasileira vive nas cidades, sem tratamento de lixo adequado, sem coleta seletiva, sem saneamento. E digo mais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 10 anos. O que fizeram os anteriores ministros do Meio Ambiente que assinam cartinha por aí? Nada, zero. Ah, mas vocês tiraram, o governo Bolsonaro tirou a Agência Nacional de Águas do Ministério. Ué, ela estava lá até ontem e vocês não fizeram o marco legal do saneamento. Foi o Bolsonaro que é atacado pelos outros que sancionou o marco legal do saneamento e está colocando ele de pé. Somos nós que fizemos o programa Lixão Zero e estamos colocando de pé. Somos nós, neste governo, que estamos fazendo os acordos de logística reversa, que não foram cuidados no passado. O que é isso, ministro? São as empresas que colocam produtos no mercado serem obrigadas a recolher uma parte, reciclar e fazer com que reduza, com isso, a reinserção de produtos novos, você reinserir na cadeia produtiva. Você tem a indústria de óleo lubrificante, fizemos um acordo setorial, de medicamento, você recolher os medicamentos vencidos, ao invés de descartar na privada ou jogar no lixo. A indústria farmacêutica, junto com as farmácias, agora recolhe, empacota, incinera e dá destinação adequada. Pneus, lâmpadas, baterias automotivas, eletroeletrônicos, aquelas pilhas, quer dizer, o teu controle remoto, celular, videogame, liquidificador, televisão velha, geladeira, todo mundo descartava isso de qualquer jeito e ninguém estava nem aí. Então, esta agenda urbana do saneamento e do resíduo sólido, do lixo, ela é fundamental. Você anda, não precisa ir nos rincões do Brasil, não. Vai aqui na cidade de São Paulo, perto da Guarapiranga, ou na Zona Leste, ou aqui no Rio Pequeno, você vai ver as favelas com a pessoa pisando no esgoto e jogando lixo na porta de casa. Na cidade mais rica do Brasil. Este é o problema ambiental brasileiro. Não está no campo. O homem do campo é aquele que cuida, que tem reserva legal, que refaz a sua APP, a mata ciliar, que tem código florestal, que a turma inferniza a vida do produtor rural, enquanto nas cidades é um descalabro absoluto, que ninguém cuida. Por quê? Porque não tem o charme, né, das questões climáticas, das mudanças, dos grandes temas de desmatamento, não tem seminário na Europa para bancar a viagem de correspondente. E os lixões, ministro? O lixão é fundamental a gente resolver isso, Zé Maria Trindade. E uma forma de resolver isso, sabe qual é? É você dar valor para o lixo do ponto de vista energético. Os países do mundo, os países do primeiro mundo, reciclam a parte do lixo e, por outro lado, incineram o resto para gerar energia. Aqui a gente não tem nenhum aproveitamento energético. Nada, zero. Ministro, é a última pergunta do programa, estamos chegando ao fim. Pena, gostaria de continuar com essa conversa, mas eu pergunto, de 0 a 10, que nota o senhor daria ao Brasil no quesito preservação ambiental e por quê? Eu acho que o quesito preservação brasileiro é nota quase 10. O Brasil é exemplo, nós temos 66% de vegetação nativa preservada no Brasil, 84% da Amazônia, 85% da nossa matriz energética é limpa. E os que nos apontam o dedo têm energia suja, acabaram com as suas florestas, emitiram todos os gases de efeito estufa que estão na atmosfera há 200 anos e o Brasil virou o vilão. Por quê? Porque aqui você tem um governo de direita e essa turma de esquerda se concertou para falar mal do Brasil. Tem problemas para arrumar? Tem problemas para arrumar. Mas isso não faz de nós, de jeito nenhum, os vilões do meio ambiente no planeta. De forma alguma. Bom, pena, repito, que o nosso programa tenha chegado ao fim. Agradeço a entrevista do nosso convidado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito obrigado, ministro, por ter respondido a tudo aqui durante 1h30. Agradeço também a nossa bancada, formada hoje por Kellen Severo, Ana Carolina Amaral, Sucena Reski e José Maria Trindade. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá.